Olha, 7h18. Quem veio tomar um cafezinho com a gente? Eu quero agradecer dela ter disposto o tempo para vir nos fazer uma visita para falar de assunto tão interessante quanto inteligente. Nós estamos recebendo aqui a delegada da Delegacia de Mulheres, doutora Elaine Cristina Benicasa. Isso. Mas tem Ishiki. 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 É da parte japonesa. É. Minha mãe é japonesa. Então você a sua mãe japonesa, seu pai brasileiro. É descendente de italiano. Italiano, dá uma mistura bonita, hein? Mistura. É, mestiço. Com todo respeito, porque hoje em dia não pode falar mais nada. Doutora, a senhora viu que nós demos inclusive eu fiz um editorial aqui, e nós estamos na Semana da Mulher, né? Vocês terminaram a conferência sobre debate e proteção de mulheres. Foi iniciativa de quem essa conferência, doutora? Bom dia, B de Bom Paula, todos aqui, os colegas da rádio, todos os ouvintes. Essa conferência foi a primeira conferência estadual do estado aqui, né, do Mato Grosso do Sul, das delegacias de atendimento às mulheres do Mato Grosso do Sul. Foi uma iniciativa da Polícia Civil, da organização da primeira delegacia especializada de atendimento à mulher. Só para Mato Grosso do Sul? Só. Envolveu todas as delegacias de atendimento às mulheres do interior, da capital do interior, que são mais 11, e 36 salas lilazes que recentemente o governo tem instalado. 36. Quer dizer, a homarada que se cuida, né? Aqueles que ficam com gracinha hoje. Com certeza, mesmo para poder capacitar esse pessoal para ir atrás dessa homarada aí. Mas a gente vê, por exemplo, algumas coisas que não se via antes, doutora. Como, por exemplo, eu falei hoje de uma nutricionista, estava saindo, uma nutricionista curvilínea, né? Aí um camarada saindo do elevador, viu as curvas da nutricionista, deu um beliscão no traseiro dela. Isso é crime. Crime? É invasão de corpo. Crime, Aí nós vamos para a importunação sexual, né? Que é passar as mãos. Na verdade, ele não passou as mãos, mas como se ele fosse... Ele fez pior. Pior, lesão. Pode até ser uma lesão também. Se deixar algum roxo, pode ser. E responder por importunação sexual. E junto com uma lesão corporal. Ou uma vias de fato. Mas realmente isso é algo que vai contra a liberdade sexual da mulher. Em nenhum momento a mulher ali no elevador, você estava disse... falando para ele, né? Eu quero tomar um beliscão. Exato. Então, a partir do momento que ele avança, né? Algo que nunca você imagina, que você está dentro de um elevador e um cidadão vai beliscar suas partes íntimas, realmente isso aí é algo que vai contra a liberdade da mulher, a liberdade sexual. Então, aí vamos encaixar no crime que tem ocorrido bastante de importunação sexual. Que as passadas de mãos, aquele beijo, geralmente, que se dava, não se dá mais, eu percebi no carnaval, que é aqueles beijos roubados, contra a vontade da mulher. Mas isso não terminou, não acabou um pouco com aquele romantismo que tiveram amores que surgiram com beijo roubado? Com certeza, mas nós estamos em outros ninguém roubou um beijo meu. Eu acho que tudo depende da situação, né? Então, se a partir do momento que a mulher se põe no posicionamento de que não quer aquela ação, não quer aquele beijo, não quer aquela paquera, já é crime. Então, assim, a frase já diz muito. Não é não, a partir do não já é crime. Doutora, nós tivemos o caso, falei também hoje no editorial, que eu fui juntando tudo, né? E tudo ainda é muito pouco perto do que está acontecendo. O caso de um enfermeiro que, para tirar um raio-x de uma menina de 18 anos, falou para ela assim, tira a blusa. Aí ela falou assim, mas como? Não, tira a blusa, senão não dá para fazer o raio-x. E aí também deu
uma confusão para cima dele? Então, Beijo Paulo, precisa ver toda a situação, né? Como foi isso? O raio-x, geralmente depende. Qual parte do corpo, né? Tem raio-x que realmente nós precisamos tirar a blusa. Então, assim, é uma linha muito tênue. Então, por isso que tem que ter uma investigação apurada. Porque, às vezes, o que se vende parece realmente que ele quis ir contra a liberdade sexual e cometeu um crime. Mas, às vezes, não. Às vezes, ele estava ali no exercício do trabalho dele e fazia parte daquele exame retirar a blusa. Então, tem que se analisar caso a caso. Né? Então, não é tudo que parece, também não é. Tem que ter esse cuidado. Concordo. Doutora, o caso, por exemplo, esses dias teve o caso de um menino. Menino não, agora ele já não é mais menino, né? Inclusive minha tia Laura falava assim que criança que faz criança não é mais criança. Era um ditado das antigas. Ele invadiu a casa, sequestrou a ex-mulher, estuprou a ex-mulher, e aí foram levantar a ficha dele de quando adolescente até agora. Ele já bateu na mãe, já fez todas essas estripulias. É aquele filho que o pai ou a mãe não corrige. Aí quando fica grande fica difícil, né? Tipo assim, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Ele tinha 70 passagens pela polícia. E dessa vez ele foi em cana. Quando era menor, fez tudo o que achava que podia fazer e agora experimentou a cadeia pela primeira vez. Isso é comum nas delegacias de mulher no nosso estado? Sim, é muito comum essa reincidência do autor, né? Então, o autor que, no caso, bate em mulher, de alguma forma, pratica violência contra a mulher, quando ele se inicia nessa prática, e se não há esse rompimento, seja por separação ou pela medida protetiva, ele permanece, porque ele tem outros relacionamentos. Então, se nós não, e eu sempre advogo essa causa, se nós não termos essa reeducação na mente desse agressor, ele sempre vai praticar isso. E as mulheres nunca se percebem nos outros relacionamentos que aquela pessoa teve, como é que foi. E depois, quando dá algum problema, vai atrás das ex e percebe que as ex também sofreram na mão daquele homem, não é? É muito comum. Ele geralmente deve perguntar para ela assim, ó, de 1 a 10, quanto que você me dá? Eu falo, dou 0. Doutora, o Robinho, que foi um grande jogador, né, do meu Santos. Eu tenho 2 times do coração. Um é o Santos, aí diziam que eu era pelezista. E corintiano, porque é o meu time de coração. O Robinho foi condenado a 9 anos por um estupro coletivo lá na Europa. E aí mandaram para cá e o Robinho fez uma pressão, inclusive, sobre o Poder Judiciário. Não, sou um cara do bem, sou bom e tal. Quem é do bem não faz isso. E o STJ formou maioria ontem e ele está condenado. A condenação que ele sofreu já não sei, Itália, Espanha, na Espanha. Espanha, né? Na Espanha. Vai ter que cumprir pena no Brasil. Ele, por ser famoso, rico, vai ter alguma colher de chá nisso ou não? Creio que não. Se já está na instância superior, o STJ, você disse, o né, STJ, já decidiu, trouxe essa pena aqui para o Brasil para cumprimento. Isso é maravilhoso, né? Porque nós sabemos como essas situações muitas vezes são veladas e acontecem muito nos meios futebolísticos, vamos dizer assim, né? O exemplo que nós tivemos é Robinho, o Daniel Alves. Então, eu creio... Daniel Alves pagou 1 milhão de euros e conseguiu a liberdade. Então, aqui não existe isso. Né? Engraçado. A diferença penal, né? O sistema judiciário aqui está me parecendo muito mais rigoroso do que na Europa. Porque eu não sei como funciona ali. Daniel Alves foi Itália? Na Espanha? Também. Foi também na Espanha. Então, olha a diferença, né? O sistema judiciário brasileiro conseguiu trazer essa condenação para cá, forçando que ele cumpra,
e sem direito à fiança, vamos dizer, a Sim. pagamento de valor, seja qual for o valor. Lá não, né? 5 milhões de reais equivalente, ele conseguiu escapar de um sistema fechado. Pelo jeito, Robinho não. Então, eu creio que aqui nós estamos tendo uma repressão muito maior a esses crimes sexuais. É o que me parece. Isso é ótimo. Né? Porque isso há pouco tempo não se via, né? Não era tão falado todas essas questões que acabam vilipendiando a liberdade sexual da mulher em todos os meios. Nós percebemos que essas campanhas, tudo que se faz, aqui o que nós estamos fazendo, isso tem trazido consciência não só ao sistema judiciário com as penas, mas também as próprias mulheres. Elas percebem em situações, bem de Paula, no carnaval nós não tivemos um flagrante de importunação sexual. Sinal que está funcionando. Exato. Esses casos aí que você falou, não tivemos. Porque as campanhas foram tão intensas que os homens ali poderiam até pensar em fazer. Mas nós percebemos que eles ficavam intimidados, inibidos diante da própria campanha Não é Não. Os blocos estavam difundindo essa campanha, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Isso é importante. E a mulher acaba conscientizando de que certas ações que talvez no passado eram comuns, hoje já não é mais. Então é de extrema importância estar falando isso também. Olha, nós estamos aqui conversando com a delegada, né, responsável pela Delegacia da Mulher em Campo Grande, doutora Elaine Benicasa. Doutora, quando o sujeito chega na Delegacia da Mulher, ele chega brabo, ele chega mansinho ou ele chega consciente de que ele exagerou na dose? Depende muito da situação. Então vamos aí para uma situação de flagrante. O que é o flagrante? A PM chegou lá e tá ali, o negócio tá pegando fogo. Então pega todo mundo e vamos para a delegacia. Vamos discutir lá? Vamos discutir. Geralmente, o autor ainda tá nervoso. E muitas vezes o autor e vítima, né? O homem e a mulher nervosos. Então aí o que acontece? Aí nós vamos ver o que aconteceu, se tem testemunha. Então, fim de semana é muito comum. Esse calor que tá fazendo, hoje é quinta, sábado, calor, começo de mês, o pessoal tá com dinheiro no bolso, exagera muitas vezes na ingestão de bebida alcoólica, festinha, festinha, churrasquinho, uma discussão besta, já tá todo mundo na delegacia. Pega fogo. É aquela confusão. E aumento de números de guarnições da PM no fim de semana é muito grande por conta dessas situações que eu te falei. E aí já chega também com os ânimos alterados, né? Na delegacia ali, até a delegada descobrir o que aconteceu, já vai um tempo. Então, senta aqui, vamos ouvir a vítima primeiramente. Ela passa por um setor psicossocial, porque ela chega abalada muitas vezes. E também há toda uma escuta do autor, para saber, porque nós temos que ouvir os dois lados também. E também da Polícia Militar como testemunha. Feito todas essas etapas, a delegada então decide se é caso de prisão em flagrante, se não é, se é caso de ouvir as duas partes, e baseado na lei, então, dispensando o autor e não ocorrendo a prisão. Então, é na delegacia onde tudo se esclarece, né? Se prende o autor, se pede medida, se a mulher tiver a vontade de pedir medida. Então, é na delegacia onde os fatos serão esclarecidos. O Índio parece ter uma pergunta. Isso, o nosso ouvinte Ari Jorge Benites, ele diz assim, doutora, se uma pessoa que estava com medida restritiva, mas já fez a dissolução da união estável amigavelmente, essa medida continua? A medida provavelmente é a protetiva, né? Que dá restrição a ele. Continua. É importante. Não pode se aproximar. Não pode. Eles estão juntos? Não. Não? Não. Mas já foi feita a dissolução da união estável amigavelmente. Então, eles que separaram já. Mas a medida protetiva é totalmente diferente e independe dessa dissolução do casamento. Então, ele não pode chegar perto dessa ex-mulher, vamos dizer. Então, ela tem que comparecer ao judiciário para retirar essa medida protetiva. Ela que tem que retirar. Exato. Mas, assim, tem que ver qual é a situação. Realmente, se tem uma medida protetiva, é porque em algum momento ela sofreu alguma violência. Essa violência acabou,
Porque se essa violência não acabou, é importante que se mantenha a medida. O último feminicídio foi nesses moldes aqui em Campo Grande. Ela queria voltar com ele então falou para ela, retire a medida protetiva. Ela retirou a medida e meses depois ela foi morta por ele com mais de 5, 6 facadas na frente dos filhos. Que barbaridade. Foi o primeiro feminicídio aqui de Campo Grande. Doutora, ontem nós tivemos um caso aqui, inclusive saiu no programa Plantão de Polícia, de um homem que disse que com a medida protetiva, porque a medida protetiva, né, na prática, é um papel. Na força da lei, ela é uma coerção muito grande. Ele disse que com a medida protetiva ele limpava o bumbum. Vamos dentro da cadeia, então. Ele vai... Olha. Vai precisar, porque lá... Mas é o seguinte... Nesse caso, doutor, o que acontece com o cidadão desse? Que ele está desafiando a justiça, né? Não, mas uma hora isso aí cai com a gente. Já caiu. Caiu? Já, então tá pronto. preso. Então cadê o papel, então? Pois é. Mas é o seguinte, foi perfeito sua colocação. Pode parecer um papel, mas eles não imaginam as consequências disso. Então, eu sempre falo, é importante falar o passo a passo, porque a medida protetiva não protege. Calma, não é isso. É uma medida, é um papel que o oficial de justiça, representando o Poder Judiciário, vai na casa do autor e vai falar, se você desobedecer A, B, C, você vai preso. Você vai ficar longe dos seus filhos. Você vai perder vários direitos, de ir e vir, por exemplo, de ir para lá, ir para cá. Isso dá um certo temor já ao autor, na maioria deles. Porque se a gente colocar na balança, realmente é um número menor que insiste em descumprir. A maioria respeita. Então é importante trazer essas estatísticas, porque essa falácia de que a medida protetiva não protege é mentira. Ela protege, porque não é que ela protege, realmente ela é um papel, mas as consequências dela fazem sim com que a mulher se sinta protegida. Porque se ele desobedecer, por exemplo, o fato de chegar a ela 300 metros, ela vai acionar a PM e você vai estar na delegacia e vai ser preso. Vai ser preso em flagrante. E aí vai perder emprego, vai para a cela, vai perder contato com os filhos. Muitas vezes vai ser retirado do ambiente social que ele se encontrava. Então, isso tem que ser falado, né? E não o contrário. Porque nós percebemos, teve até um caso que foi um feminicídio do ano passado, acho que foi o último feminicídio de 2023. O homem, ele matou essa mulher aqui de Campo Grande e ela não tinha boletim nem medida. Quando nós fomos investigar, ele tinha outros 3 boletins, um contra 2 namoradas, 4, na verdade, contra 2 namoradas, irmã e contra a mãe de violência doméstica. E todas elas tinham pedido medida. O que eu quero dizer? Nesses BOs antigos, elas tiveram suas vidas salvas. É algo que a gente pode concluir. E nesse atual, onde ela morreu, ela não tinha medida protetiva. E ele foi lá e tirou a vida dela. Mas, no caso, por exemplo, de uma queixa contra um marido, um namorado, seja lá o que for, tem mulher que se arrepende, fala, doutora, eu quero retirar. Ele é bonzinho quando não está bêbado, mas quando bebe, ele fica violento. E aí ela não pode retirar mais, não é? Ela consegue retirar a medida protetiva, sempre. Só? Sempre. Agora, o procedimento criminal, que foi o BO que ela registrou, dependendo do tipo de crime, ela consegue zerar tudo, vamos dizer assim. Sim. Mas a lesão corporal, ela não consegue retirar, como se diz popularmente, a queixa. Certo. Porque é um crime que não se permite retirar a queixa. Mas a ameaça, uma simples ameaça, ela consegue retirar. Porém, a medida protetiva, ela consegue retirar em qualquer circunstâncias. Certo. Não é o indicado, como eu disse, se permanece a violência, não é o indicado. Acontece que nós temos muitos problemas de retirada de medida protetiva. Ou às vezes a mulher nem retira a B de Paula, ela simplesmente volta o relacionamento. E ela fica com a medida em mãos. Imaginando que qualquer hora ela pode se utilizar da medida. Isso existe, isso acontece. Isso atrapalha todo o sistema de investigação, né? De apuração sério. Mas acontece, infelizmente acontece. Porque se utiliza muitas vezes a medida protetiva
como uma pedra, vamos dizer. Como hoje tá bom. uma barganha. Exato. Aham. Hoje tá bom. Nós estamos, né, em lua de mel, Aham. mas amanhã nós bebemos um pouquinho, discutimos e aí aciona a polícia militar, eu tenho uma medida protetiva aqui. Então é importante essa análise para que o casal realmente está bem, está tudo certo, só foi uma vez, é um fato isolado, ele perdeu a cabeça, mas depois nunca mais aconteceu, então então vamos lá rever essa situação. Mas se é algo que vem acontecendo sempre, não retire a medida, não volte com o agressor. Se voltar com o agressor e você perceber que ele continua com essas práticas, com relacionamento abusivo, te xingando, te maltratando, né? Porque não é a lesão. Importante sempre dizer, não é a lesão. Não comece com a lesão, com um tapa na cara. Mas como ele te trata na frente das pessoas. Como ele fala de você. Como ele te controla ou não. Como ele xinga. Porque é muito comum, as pessoas com quem a gente lidar na delegacia, elas normalizam xingamentos. Que a gente nunca imaginava no relacionamento meu, por exemplo. Sabe? Xingamentos chulos. E para elas, muitas vezes, isso é normal. Mas não é normal. Porque a partir disso, surgem outras questões. Um empurrão, um puxão de cabelo, que às vezes, por uma ingestão de uma bebida alcoólica, acaba sendo algo decorrente do xingamento. Então, como é que ele te trata? Né? Óbvio, ninguém tem um relacionamento perfeito, né, de filmes românticos, mas é o mínimo. Né? O mínimo de respeito, o mínimo. Isso nós, como mulheres, sabemos o que é o mínimo de respeito. Tanto perante as pessoas, como também dentro de casa. Então, a maior e melhor prevenção é a mulher, antes de entrar no relacionamento, assim, saber qual relacionamento ela quer. A Lia Luft escreveu um artigo publicado na revista Veja, há muito tempo atrás, dizendo que a mulher do passado conhecia o homem com quem ela iria casar a partir da dança. O homem dançando uma música lenta com a mulher percebe verdadeiramente quem é o homem que ela... Olha que coisa bonita, né? A senhora sorriu aí. Concorda com isso? Porque muitas vezes o homem... dançando, pisa no pé da mulher e bota a culpa nela. Não, você não sabe dançar. E aí tem até caso clássico da mulher abandonar o homem no meio do salão. A senhora concorda com isso? É uma frase romântica, é bonito de se ouvir, mas não é a realidade. Porque a gente não tem um perfil do homem. Às vezes ele ali numa festa, numa dança, pode ser romântico, pode ser um gentleman, parecer um príncipe. Mas sai dali e maltrata aquela mulher, xinga, bate. Entre quatro paredes, só os dois sabem, né? Então, há de sempre se perceber disso. Às vezes, o autor de violência doméstica é o seu melhor amigo ali, de churrasquinho, futebol de fim de semana, um bom filho, muitas vezes, mas que não consegue respeitar a mulher por completo e em qualquer momento está ali maltratando e xingando. Teve um caso de uma mulher, foi na casa da ex-sogra, chegou lá, arrumou uma briga entre ela e o ex-marido, a sogra estava dormindo, acordou, entrou no meio da briga já dando uma voadora na mulher, na ex-nora. Porque mãe, que é mãe, ela não chega perguntando, já chega dando uma voadora, isso é muito comum. O que está acontecendo com meu filho? É muito comum essas situações. A gente mexe na delegacia com situações familiares. Isso aí é o nosso dia a dia. Né? Confusão. A sogra. Não, sogra, filha, irmã. Então, muitas vezes chega um combo, né, na delegacia. Então, aí a delegada tem que ver, peraí, o que aconteceu? Quem começou contra quem? Quem defendeu quem? Quem jogou copo em quem? Por que jogou? Então, isso tudo é analisado, mas é muito comum, justamente porque, geralmente, nessas reuniões familiares, que nós percebemos nesses momentos que eu disse, fim de semana... comemorações, e aí entra os familiares, e geralmente vai para a delegacia, porque se houve uma briga inicial entre homem e mulher, ela também entra nesse BO.
ex-sogra. Ex-sogra, que já chega dando voadora. É. Doutora Elaine, para terminar, o que se pode dizer, o que se pode extrair dessa conferência das delegadas de mulheres aqui em Campo Grande? Nós tivemos esse mês de março várias ações da Polícia Civil, especificamente da Delegacia da Mulher, cada vez mais atuante aqui em Campo Grande, de forma externa. Então, se vocês puderem nos acompanhar, nós fizemos blitz, fizemos operações de prisão desses agressores, de busca e apreensão, que é muito comum esses agressores terem armas, então a gente já se adianta e, mediante a busca, nós retiramos essas armas deles. Ações junto à população indígena no interior, várias ações externas. Como eu disse ontem, essa conferência foi olhando para dentro, porque não basta ter um olhar apenas para as vítimas e para os autores, mas também cuidar do nosso pessoal, que são os policiais que trabalham nesse combate que falam, né? Dessa linha de frente, somos nós. Sim. Então, se nós não pensarmos nos policiais que trabalham com isso, que é uma temática bastante desgastante, nós vamos perdê-los. Então, essa conferência é para capacitá-los, obviamente, para melhor acolher, para melhor investigar, tanto que as palestras foram realizadas nesse sentido, e também para motivá-los. Então, motivá-los a nós percebermos a importância desses policiais, passar para eles a importância nesse processo, que são agentes de transformação na vida de vocês, mulheres, que estão nos escutando. Nós somos policiais civis, mas para isso nós precisamos nos capacitar. Precisamos receber essa mulher na delegacia de uma forma adequada. Investigar de uma forma séria. Para poder, muitas vezes, ver que, às vezes, a vítima não está falando a verdade. Então, precisamos capacitar todos eles. Então, foi nesse sentido a conferência, para fortalecer a equipe, o time. Né? Na parte da manhã nós tivemos palestras de investigação com provas digitais, né? As provas digitais nos crimes sexuais. Depois falamos sobre vários tipos de violência, revitimização, porque nós temos várias salas lilás, B de Paula, no interior, que são dirigidas por delegados homens. Somente as delegacias das mulheres, que são por mulheres, mas temos muitas delegacias que são por homens. Independentemente disso, no interior, mais de 50% dos BOs é de violência doméstica. Então, é o carro-chefe de qualquer delegacia. Então, se nós não prepararmos esses homens para poder fazer esse atendimento, nós vamos ter a revitimização, nós vamos ter um mau atendimento, nós vamos assustar essas mulheres da delegacia. E não é esse papel, nós temos que aumentar o número de registros de ocorrência. Porque nós fazemos tudo isso que nós estamos fazendo, blitz, operação, as políticas públicas estão faladas, projetos, ações sociais, mas isso só funciona, muitas vezes, 90% de tudo isso só funciona se ela pôr o pé na delegacia e registrar a ocorrência. Se ela não fizer isso, ela vai ser mais uma mulher invisível no sistema. Nós não vamos saber o que ela está passando, nós vamos saber se ela está precisando ajuda ou não. Então, essa conferência, nós tivemos também um painel de discussão para falar sobre a verdadeira sororidade entre as mulheres. São todas ações, num dia só, para poder motivar esse pessoal e capacitar da melhor forma possível. Foi a primeira conferência e com certeza teremos outras. Porque eu vejo que nós temos que ter ações externas, como eu disse, mas também internas. Porque muitas vezes nós temos perdas do nosso próprio policial, do nosso próprio time, porque nós não pensamos nisso, em motivá-los também, né? Em, como eu disse, em trazê-los para perto, para eles perceberem que nós precisamos estar bem, inspirados, motivados para atender essas mulheres, porque, olha só, nós temos um plantão 24 horas, onde o investigador fica ali praticamente 24 horas ouvindo os relatos de violência de uma mulher o dia inteiro. Então, se nós não trazermos palavras de que ele faz parte desse processo de transformação, que ele precisa se capacitar para melhor abraçar, né? Para melhor acolher essa mulher, para ter paciência em ouvir essa mulher, nós não vamos chegar ao resultado final, que é a diminuição desses registros. Mas nós estamos, sim, diminuindo. Ano a ano, os números de feminicídio do Estado, que é uma das metas do governo do Estado, a diminuição do feminicídio aqui, tem diminuído. Isso é importante dizer, porque isso é resultado de todo um trabalho desenvolvido. Então, por que está caindo?
Porque a mulher está denunciando. E se ela denuncia, quase que 100% dos casos é porque ela pediu medida. Se ela pede medida protetiva, ela com certeza pode ter sido uma vida salva. Por que não? Né? Então, todo esse trabalho desenvolvido faz parte de toda a rede de proteção e a DEAN, Polícia Civil, está nesse combate sempre, esse ano desenvolvendo várias ações, e esse foi o fechamento praticamente do mês de março com essa conferência aí que você mencionou. Eu quero mandar um abraço para o Zé Dedé e a esposa dele, Dona Jane, que está passando roupas com o rádio ligado na audiência do nosso programa. O Índio também tem um comunicado aí? É uma pergunta. Uma pergunta? Uhum. Ele está falando aqui, como que é feita a avaliação, doutora, em relação a essa solicitação? Por exemplo, crime de ameaça contra a mulher. Ela chega lá e fala, meu marido está me ameaçando, quer me matar, e já sai uma medida protetiva, ou é feita uma análise? Por exemplo, a mulher não pode estar usando de má fé? É o Hamid, é o nosso ouvinte. Boa pergunta. É uma boa pergunta, na verdade, para ser esclarecido. Então, nesse caso, dito, uma ameaça, a mulher vai lá e pede uma medida protetiva. Ela passa ali na Casa da Mulher Brasileira para um setor psicossocial. Então, há uma análise psicossocial e muitas vezes ela relata, como o próprio B de Paula disse, outras situações, outros boletins do passado. E aí, se a mulher pede a medida protetiva, a delegada então encaminha para o Poder Judiciário. A juíza ou juiz analisa todos os fatos. É um caso onde se encaixa na lei, primeiramente, técnica. Porque, às vezes, por exemplo, o vizinho ameaça a vizinha. Não é caso de Maria da Penha, não há possibilidade de pedido de medida protetiva, porque não há uma relação íntima de afeto e nem são parentes, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. Mas, se são marido e mulher, ok. Ela já preenche a parte técnica, ela está dentro da Lei Maria da Penha. Então, aí a juíza já vai para outras análises. Ela realmente está correndo risco de vida? Então, há sim uma análise por parte do judiciário. Porém, o homem sempre pode estar também registrando o boletim de ocorrência, dizendo de crimes que ela pode estar cometendo contra ele. Acontece que, hoje em dia, as mulheres facilmente procuram ajuda na polícia e registram um BO. Os homens não. A gente percebe isso. Os homens deixam a situação acontecer. Vai analisar e muitas vezes vai perceber que a situação não é assim. Não. Se aconteceu casos também onde o homem foi ameaçado, agredido, né? A gente é muito criticado às vezes porque a gente não fala sobre isso. Mas esse é o momento para falar, vamos falar. Se você, homem, tem situações em que está sendo ameaçado ou agredido, tem que ir lá na delegacia da área, né, no DEPAC aqui, no CEPOL, fazer BO, registrar o BO. Porque ali na hora, muitas vezes, vai estar na frente de uma delegada ou de uma juíza, um juiz, os dois BOs. E é o momento que ela vai fazer uma ponderação, vai fazer uma análise. Já é uma situação que vem, que ambos estão se agredindo, ambos estão se xingando. Mas não há esse costume, e aí fica sempre uma palavra que é só a palavra da vítima. Mas a ideia da lei, é importante dizer, foi sempre proteger a mulher, independentemente, porque ele parte desse pressuposto que a mulher, por estar aí, vamos dizer, desfavorecida, não em situação de igualdade com o homem, ela precisa ser protegida. E como toda lei que trata-se de minoria, ela realmente acaba trazendo esse desnível na aplicação. Porque pensa, primeiro precisamos proteger, para depois questionarmos. Né? Então, é mais ou menos isso. Doutora, eu quero agradecer seu carinho de ter vindo aqui conversar conosco. Foi uma aula. Uma aula e, ao mesmo tempo, um alerta, uma prevenção, não é? Para a pessoa evitar que essas coisas aconteçam na vida dela e na família, no seio da família. Eu quero agradecer a sua presença aqui e convidá-la a voltar mais vezes, que o assunto rende de um tanto que nós estamos, segundo o Índio, batendo um dos maiores níveis de audiência. Olha que legal, eu venho sempre, só chamar. Eu falo pouco, né? É satisfação, B de Paula, eu gosto, né? Tenho que me segurar para falar mais. E sempre que me chamar, pode contar comigo.
E estamos à disposição ali na DEAN e sempre digo para as mulheres prestarem atenção as nossas ouvintes, né? Prestarem atenção com carinho nessas informações que passamos, porque realmente o registro da ocorrência e a medida protetiva, nós que estamos vamos dizer, na prática diária, nós percebemos que muitas vezes, na maioria das vezes, resolve. Então, assim, só pensar, ano passado, 8 mil BOs. 8 mil BOs, hein? Em Campo Grande. Em Campo Grande. No estado foram mais 19 mil BOs. É muito, hein? Muito. 8 mil BOs, 8 mulheres perderam as vidas. Que coisa. Então, de 8 mil BOs, praticamente desses 8 mil, quase que a maioria já pede a medida protetiva junto. Então, vamos dizer, 8 mil BOs, quase que 8 mil medidas protetivas. Tivemos 8 mulheres perdidas. Então, se fizermos, né, uma conta, mais de 7 mil mulheres com vidas salvas. Então, se pensarmos assim, sob esse novo olhar, percebemos que se pedirmos ajuda, muitas vezes temos nossas vidas salvas. Mas antes disso tudo, mulheres, isso aí não está em nenhum livro, está em nada. Eu vejo isso por uma constatação de experiência de vida. Tem que se analisar o sujeito que você está querendo ter do seu lado, né? Desde a sua adolescência. Ouça seu pai, ouça sua mãe. Não ouça muitas vezes as amigas, porque as amigas às vezes orientam para a pessoa errada, para aquele mais estilosinho, para aquele bambambam da escola. Não. Analise aquela pessoa certa, correta, se autovalorize. Muitas vezes o exemplo está dentro de casa. Então, queira um marido igual ao pai, né? Muitas vezes acaba sendo a melhor prevenção. Obrigado, doutora. Obrigada Muito a obrigado. vocês aqui.